Nós hoje vamos estudar aqui as 7 taças do Apocalipse. Alguém pode perguntar, mas por que você não vai começar pela primeira taça? Porque a primeira taça, ela não vai nos dar, começando com ela, o referencial dentro da história para nós localizarmos as taças. Elas têm uma sequência cronológica, primeira taça, segunda, terceira, quarta, quinta, e que ocorreram na história. Como nós já vimos, os acontecimentos do Apocalipse são acontecimentos que foram, que são e que hão de acontecer. Então, o correto entendimento do livro do Apocalipse está num entendimento historicista. Desde os dias de Jesus até a volta dele, estão narrados os acontecimentos numa cadeia harmônica de 7 selos, 7 pragas, 7 taças, 7 trombetas, e a concatenação desses acontecimentos vão identificar acontecimentos na história que caracterizam as profecias que estão no livro de Apocalipse. Então, por que muitas pessoas às vezes não entendem o livro de Apocalipse? Porque tentam aglutinar tudo que está no livro de Apocalipse para a sua época. Quer dizer, tudo que está aqui no Apocalipse vai acontecer agora. A grande tribulação. Este entendimento conhecido como interpretação futurista. Joga tudo para o futuro. Aí aglutina tudo que está no livro de Apocalipse, dizendo agora para a nossa geração. Mas o livro de Apocalipse não foi escrito somente para a nossa geração. O livro de Apocalipse foi escrito para as gerações que viriam desde os dias da igreja ali apostólica até a volta de Jesus. É muita pretensão a pessoa querer que o livro de Apocalipse, tudo que está narrado, só seja agora a maioria do que está no livro de Apocalipse para acontecer agora, né? E aí, o que acontece? Você torcendo, não entendendo uma parte da Bíblia, torcendo ela, você é obrigado a quê? E torcendo as outras. Você vai encontrar no Apocalipse uma luta da igreja, primeiro com a primeira fase do Império Romano, que é o Império Romano pagão, e depois você vai encontrar uma segunda fase, que é descrita no livro de Apocalipse 13, ali da besta de 2 chifres, que tem a aparência de um cordeiro, mas fala como dragão, que já é uma fase que pega a fase do Império Sacro Romano, o reavivamento do Império Romano com uma nova vestidura política e religiosa. Então o livro de Apocalipse ele trata desses assuntos. E a que contexto está ligado às trombetas, os selos e especificamente a taças? A este contexto do Império Romano com a igreja. A luta da igreja com o Império Romano, as pragas estão ligadas a esse contexto. São acontecimentos na história que vão trazer consequências, mudanças, e são descritos de forma simbólica, profética, esses acontecimentos, com simbologias específicas da Bíblia. Trombeta, por exemplo, nós estudamos aqui sobre as 7 trombetas. Trombetas significa o quê? Guerras. Né? Então, quando você vai estudar as 7 trombetas, você já sabe que está falando de acontecimentos de guerras que ocorrem dentro do Império Romano. Os 7 selos, os selos que vão sendo abertos, são situações que vão ser reveladas a respeito do Império Romano. As taças. As taças são juízos de Deus, consequências que vai vir sobre o Império Sacro Romano e uma parte final do Império Romano. O entendimento das taças não será possível se nós não conseguirmos, dentro da história, localizar. Não será possível o entendimento se você não procurar localizar dentro dos acontecimentos da história uma das pragas. Nós vamos fazer uma pergunta. Onde nós estamos hoje? Correto?
Se você conseguir, dentro das pragas, você localizar onde nós estamos envolvidos dentro da profecia, você consegue estabelecer o marco se já estamos na última, na penúltima, e aí você consegue regredir as outras taças. Maravilha, né? E hoje nós estamos vivendo a sexta taça para a sétima. Já estamos num processo de osmose, né? O que é o processo de osmose? É quando está terminando uma coisa e começando outra. Tipo uma mola, né? A mola não é assim? Ela vai terminando uma espira, mas ao mesmo tempo que está terminando aquela espira, já pertence a outra espira. Então a história, ela tem um processo de osmose. O acontecimento que nós estamos vivendo hoje é consequência de acontecimentos do passado, mas já estão influenciando novos acontecimentos que vão determinar o nosso futuro. Coisa maravilhosa, né? Nós estamos então na altura do término da sexta taça para já início e derramamento da sétima taça. Então nós hoje vamos estudar a respeito da taça que nós estamos vivendo na história da humanidade. As nações estão preparando para uma grande guerra. Vocês veem a história recente nossa. Quem tem mais de 30 anos vai saber um pouco, porque vivenciou isso que nós estamos falando. Antes da queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim foi construído lá na Segunda Guerra Mundial para dividir as duas Alemanhas ali, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Foi conhecido como Muro da Vergonha, né? Porque ele dividia um mesmo povo. Então, até cair o Muro de Berlim, o mundo vivia uma fase da história do século XX que durou desde a final da década de 40 até a década de 80, conhecida como a fase da corrida armamentista. Era um clima tenso, muito tenso, que teve o seu ápice na década de 60, quase com uma guerra atômica por causa da nação de Cuba. Quando o presidente John Fitzgerald Kennedy quase entrou em conflito com a Rússia por causa dos mísseis em Cuba, né? Então quem viveu a fase dos anos 70, a década de 80, início da década de 80, existia um medo no mundo de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Saía nos jornais, a Rússia acusa os Estados Unidos, sei lá, espião dos Estados Unidos é pego na Rússia, clima tenso entre a Rússia e os Estados Unidos. No ano de 1983, aliás, 1973, quase que também houve uma guerra atômica no Oriente Médio. Foi um telefonema da Casa Branca para o presidente da Rússia, na época Nikita Khrushchev, que impediu da Rússia de explodir uma bomba atômica contra Israel ali, porque estava já ocupando a península, estava havendo uma guerra que é conhecida por uma guerra do Yom Kippur, né? Se não fosse esse telefonema de intervenção, poderia ter sido explodida uma bomba atômica no Oriente Médio, porque o clima estava tenso. E os Estados Unidos e a Rússia impedem guerra por causa de Israel. Então esse período foi caracterizado como um período em que as nações começaram a exibir e crescer no poder de armamentos. Todo mundo que tem mais de 30 anos sabe, vivenciou esse clima da década de 80. Vivenciou, né? Mesmo sendo criança, né? Quem tem mais de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos já mais ou menos lembra desse período, né? Vai estar com 5, 6 anos de idade quando caiu o Muro de Berlim. Bem, nesse período, as nações elas se armaram, elas construíram armamentos. Para vocês terem uma ideia, a Rússia, no ano de 1905,
59 ou 61. Olha, eu não sei, é entre 59 e 62. Ela fez um teste nuclear da maior bomba, a bomba nuclear, né? No caso uma bomba H, da história da humanidade, que foi deflagrada, explodida na Sibéria. Para vocês terem uma ideia, a Rússia construiu uma bomba chamada Tsar, de 52 milhões de toneladas, equivalente a 52 milhões de toneladas de dinamite TNT. Então imagina você colocar, encher caminhões e caminhões e caminhões, milhares e milhares de caminhões com dinamites de TNT e detonar tudo de uma vez só. 52 megatons é uma coisa tão potente que não dá. Para vocês terem uma ideia, a marca vitrificada no solo da Terra, onde foi explodida essa bomba, fez uma marca de terra vitrificada e fundida de 480 metros de diâmetro. Fez assim mais ou menos um círculo. Não é bem um círculo perfeito. De uma ponta a outra, 480 metros de rocha que com o calor dessa bomba se petrificou e derreteu. E um buraco que foi feito para o fundo ali, do centro da detonação da bomba Tsar. Isso foi uma demonstração de poder da Rússia para os Estados Unidos, que já tinha explodido uma bomba atômica de 7 megatons. Eles vão explodir uma bomba quase 6 vezes mais potente do que a bomba americana, uma bomba H. Né? E aí começou aquele negócio, daí a Inglaterra também explodiu uma bomba de 1 megaton, a França fez o teste nuclear, a China fez teste nuclear, e foi assim, o Paquistão depois mais pra frente fez teste nuclear, a Coreia, não é Coreia, a Índia fez teste nuclear, e aí começou uma corrida, todo mundo tendo bomba atômica, todo mundo querendo exibir seu poder, tanques que lançam ogivas nucleares, mísseis teleguiados, mísseis com rastreamento e reconhecimento de território, que são os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos. Uma verdadeira febre armamentista. Correto? Esta febre armamentista, ela caracteriza o início da sexta taça, né? Vai levar a esta corrida armamentista, se você ler a sexta taça. Então vamos ler a sexta taça. Então, Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 12 até o versículo de número 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrate, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então a descrição da sexta taça fala de que ela é derramada sobre o rio Eufrates, né? E então essa taça ela é derramada entre a sexta e a sétima, né? Se nós verificarmos versos 13 e 14, um processo de cumprimento, uma única conclusão é que estamos hoje frente à sétima ou última taça da ira de Deus a ser derramada sobre o mundo pecaminoso, como descrito em Apocalipse 16, versos 17 a 21. Então, essa taça, né? Essa
taça da ira de Deus que é derramada sobre o Eufrates, ela vai nos dar uma localização geográfica. Porque quando fala Rio Eufrates, está nos mostrando aonde compreende o local onde essa taça é derramada. Então nós temos o mapa do Oriente Médio, onde nós vemos, nesse mapa do Oriente Médio, o Rio Eufrates. Quem abrir a Bíblia nas primeiras páginas, que tem mapa do Oriente Médio, nas últimas páginas, algumas Bíblias é nas primeiras páginas, outras Bíblias é nas últimas páginas, vai encontrar, né? Vai encontrar o nascimento do rio Tigre e do rio Eufrates. Está aqui, ó. Aqui começa o nascimento do rio Eufrates. Desde aqui, ele percorre toda a extensão do Império Babilônico, que é o Iraque, e vai desembocar aqui onde é o Kuwait. E o rio Tigre, ele mais ou menos que margeia o rio Eufrates. Só que o rio Eufrates começa mais em cima, né? Essa região aqui hoje é a região no mapa mundi da Turquia. Império Turco. Né? Turquia. Então, desde a Turquia, passando um pedacinho da Síria e pegando toda a nação do Iraque, é a região que compreende o quê? O rio Eufrates. Então essa taça vai ser uma taça de acontecimentos que se darão nestas nações, compreendendo a Turquia, a Síria e o Iraque. Muito bem. E quando a taça do rio, a taça é derramada sobre o rio Eufrates, ocorre o que com o rio Eufrates? Ele seca. Até aqui tudo certo, né? As chaves proféticas nós estamos gravando bem ela. Agora nós temos que entender o que elas significam. É o que nós vamos estudar. O que elas significam. O que significa uma taça derramada sobre o rio secar e preparar-se caminhos dos reis do Oriente. Correto? A partir do momento que nós tivermos todas as chaves de entendimento corretas da Bíblia, nós vamos entender que realmente é o momento que nós vemos acontecer na história recente da humanidade. Na história recente que a gente diz de um século para cá, né? Porque as coisas vão acontecendo levando décadas, não é assim, né? O livro de Apocalipse ocorre num dia, uma semana. Cada trecho do livro de Apocalipse pode levar décadas para se cumprir, séculos para se cumprir. Um desses acontecimentos diz que durou, por exemplo, o acontecimento ali dos gafanhotos, que ficaram perturbando os adoradores da besta por 5 meses. 5 vezes 30, 150 anos. Que nós estudamos aqui, que é a sexta trombeta, né? Eu acho que é a sexta trombeta que vai sair do fumo, vai sair gafanhotos. Esses gafanhotos vão perturbar por 5 meses. 5 meses proféticos são 150 anos. Cada dia profético equivale a um ano. Bom, na profecia, rio, ela tem um significado. Na profecia, rios significa nação, né? Nação compreendida naquela região. Então Deus, quando fala em profecia de que vai acontecer alguma destruição, ou que aquele império vai minguar, né? Vai perder a força, Deus, por exemplo, na profecia fala sobre o império do Egito, né? Daí ele fala, secarei o rio Nilo. Né? Secarei o rio Nilo. O rio Nilo nunca secou na história. Mas Deus fala, farei secar o teu rio. Porque o rio representa a vida que tem naquela nação. Né? Imagina o Egito sem o Nilo. Acabou.
Tanto que na época da seca do Egito, né, da fome, o que José mandou fazer? Os historiadores confirmam, um canal desviando o Nilo para poder irrigar as plantações, para poder produzir bastante, quando viesse a seca, os 7 anos de carestia, tivesse o quê? Tivesse comida, né? Então, existe até hoje um canal lá no Egito, que é chamado Canal de Yosef, e significa Canal de José. Que coisa maravilhosa. Até hoje esse canal que José mandou construir está lá irrigando as plantações lá no Egito. E há uma profecia no livro de Jeremias, e também parece-me no livro de Isaías, que Deus fala: eu farei secar o rio do Egito. Isso você pode encontrar no capítulo 49 de Jeremias. Verso de número 20 e 20 a 22, fala aí de águas subindo no sentido profético, né? Guerras, terror, né? Enchente do Jordão como guerras, verso 19, né? Diz assim: eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento farei correr dali, e quem é escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me empressaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Porque eu vi o conselho do Senhor que decretou contra Edom, os seus desígnios que ele tentou contra os moradores de Temã. Certamente os mais pequenos do rebanho os arrastarão, certamente assolará suas moradas entre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, o seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como água subirá, e voará, estenderá suas asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Você vê uma comparação de água, enchente, no sentido de literal guerras? No sentido de guerras, né? E no capítulo 46 de Jeremias, vai falar de águas do Nilo como guerras e águas do Eufrates. 46 de Jeremias, versículo de número 6 ao versículo de número 10. Aqui está nos mostrando rio secar, águas do rio como guerras. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. E ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e empesam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Vocês percebem que nessa profecia da localização da guerra, usando quem? O rio. O rio é para referenciar a posição geográfica onde vai dar a guerra. E usa o próprio rio como uma figura de linguagem para dizer quem são as nações que estão envolvidas. Águas subindo, águas transbordando, águas secando, tudo isso tem um significado na profecia. Água subindo significa aquela nação subindo em guerra contra aquela outra nação. Água se transformando em sangue significa guerras que vai derramar muito sangue.
E águas minguando, secando. Né? Quando um rio mingua, seca, como acontece às vezes no Nordeste, tem rios lá que vira só uma pedreira. O que acontece com a criação, com o gado, com tudo? Seca, enfraquece tudo, fica tudo fraco. Então o que significa uma taça que é derramada no Eufrates? Está dizendo acontecimentos que se darão na extensão geográfica do Eufrates, que compreende Turquia, parte da Síria e Iraque, que irão enfraquecer essas nações. Os irmãos entenderam fácil aí? Entenderam, irmãos? Então é literal mesmo que o rio Eufrates vai secar e vai acabar a água dele? É esse, porventura Deus está preocupado com o rio de fato? Ou Deus está preocupado com a história das nações? Agora, então, a linguagem de profecia está querendo dizer esse acontecimento. E agora nós vamos para a história detectar acontecimentos nessa região que compreende Turquia, que compreende Síria e que compreende o Iraque. Se bem que a Síria pega só um pitoquinho dela. Né? O rio Eufrates só pega um pitoquinho da nação síria. Atual Síria, né? Porque a Síria já teve mais poder, né? Ela já foi um pouco mais forte do que ela é hoje. Bem mais forte. Bom, então, quem já ouviu falar do Império Turco-Otomano? Expansão dos árabes, o Império Turco no século XIII, graças a vitórias militares do guerreiro otomano, 1258-1324. Oriundos da tribo de Gus, situada no atual Cazaquistão, os otomanos empreenderam um longo processo de expansão territorial que dominou regiões da Europa, Oriente Médio e Norte da África. Liderados por Ertugrul, 1190-1281, o processo de expansão foi iniciado com a conquista da Ásia Menor. Em 1300, as forças de Otomã obtiveram sucessivas vitórias contra os bizantinos. Sucedido por seu filho Orkan, as tropas do Império Otomano conquistaram os centros urbanos de Bursa, Niceia e Nicomédia. Demonstrando grandes habilidades administrativas, Orkan firmou um exército regular remunerado pelo Estado. Em sua jornada, empreendeu uma sequência de vitórias militares que fizeram o Império Otomano próximo dos domínios da Europa Ocidental. Uma importante ordem de guerreiros foi de grande importância para a formação de tão vasto império. Os chamados janízaros eram um grupo de soldados formados a partir das conquistas territoriais otomanas. Crianças e jovens capturados em guerras, logo em seguida eram educados de acordo com os ensinamentos da religião islâmica. Considerados filhos do próprio sultão, chefe máximo do império, o corpo dos janízaros era um exército leal à autoridade política otomana. Possibilitando a formação de uma cultura militarista, os otomanos seguiram à risca o ideal expansionista da religião muçulmana. De acordo com os ditames do Alcorão, os muçulmanos fiéis devem ampliar o número de fiéis muçulmanos e combater a influência das demais religiões estrangeiras. Por isso, uma das mais importantes conquistas desse império empreendeu-se contra os bizantinos, que era de maioria cristã ortodoxa. No início do século XV, o Império Turco-Otomano tinha controle sobre diversas regiões da Mesopotâmia, que incluía as proximidades do rio Danúbio e Eufrates. Somente no ano de 1453, os otomanos subjugaram o Império Bizantino com a tomada da cidade de Constantinopla. Sob o controle de Maomé II, o Império Turco-Otomano inaugurou uma nova dinastia. Meados do século XIX. As pressões nacionalistas e imperialistas passaram a ameaçar a estabilidade do Império Otomano. Nos Balcãs, diversas etnias reivindicavam a autonomia de seus territórios. Ao mesmo tempo,
Os russos reivindicavam a criação de zonas de livre tráfego no interior do Império Turco-Otomano. Sem condições de reestruturar o governo mediante os interesses capitalistas, o Império Turco não resistiu aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, que reduziu o antigo território à atual Turquia. O Império Turco-Otomano, eu tenho um resuminho da história deles, né? Foi um estado que existiu de 1299 a 1922. E que no seu auge compreendia a Anatólia, o Médio Oriente, parte do norte da África e do sudeste europeu. Enorme, hein? Enorme. Foi estabelecido por uma tribo de turcos oguzes no oeste da Anatólia e era governado pela dinastia de Osmanli. Então ele teve mais ou menos uma existência de 1300 a 1900, quase 700 anos, hein? Foi um império bastante forte. Tá? Ele foi fundado por Osman I, em árabe Uthman, né? De onde deriva o nome otomano, no século XVI e XVII. Tá? Então ele ocupava toda aquela região ali, incluindo o centro do império, que era a Turquia. Istambul, né, Constantinopla. Muito bem. No seu auge, esse território otomano compreendia uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Estendia desde o Estreito de Gibraltar, a oeste, Mar Cáspio, Golfo Pérsico, leste, a fronteira com atuais Áustria e Eslovênia do norte, até os atuais Sudão e Iêmen no sul. Enorme. Qual era a capital desse império? Era a cidade de Constantinopla, tomada pelo Império Bizâncio em 1453. O Império Otomano foi a única potência muçulmana a desafiar o crescente poderio da Europa Ocidental entre os séculos XV ao século XIX. Então esse Império Islâmico, muito poderoso, ele foi o único império a desafiar o Império Sacro-Romano, que cresceu em toda a Europa, em resultado da união da Igreja com o Império Romano. Constantino, por isso que ela levou esse nome. E ela se tornou uma grande cidade, com mais de 400 mil habitantes, através de Justiniano, que fez grandes obras faraônicas na cidade, fez um aqueduto transportando água por por centenas de quilômetros, trazendo água, porque ela era uma cidade muito seca. Ele vai trazer água lá das montanhas, fazendo um aqueduto, trazendo, e vai fazer o primeiro reservatório de água, né, que vai possibilitar a cidade ter debaixo dela água guardada. Então essa cidade vai crescer a ponto de atingir 400, 500 mil habitantes. Vai se tornar a cidade mais poderosa do Império Romano do Oriente. E essa cidade era intransponível, ela não tinha como ser conquistada. Ela tinha muros muito bem feitos em cadeias. Então todos que vinham ali para conquistar não conseguiam. Porque ela era muito bem protegida, a cidade de Constantinopla. Ela só foi conquistada pelos turcos otomanos porque eles vieram com canhões. Aí cuspia fogo, pum, e derrubava. Pum, derrubava lá as muralhas. E aqui diz então que no ano de 1453, essa cidade é conquistada pelo Império, né, formada como capital, Constantinopla, tomada pelo Império Bizâncio em 1453. Essa descrição de cuspir fogo e destruir e conquistar está narrado em uma das trombetas, que fala que a força do cavalo estava na sua boca, que cuspia jacinto, fogo e enxofre. É, quinta trombeta, que nós estudamos aqui. Vocês vão ver que as taças, elas vão ter compreensão quando você compreende as trombetas. Quando você, as trombetas você vai ter compreensão delas se você compreender os selos.
Você vê que é tudo uma coisa liga com a outra. Quem não teve a oportunidade de estudar ainda o nosso estudo sobre as trombetas do Apocalipse e os 7 selos, nós temos todos esses estudos gravados e disponíveis para download na internet. E os irmãos que quiserem, nós gratuitamente podemos dar o CD para ouvir em casa a respeito desse importante assunto da profecia, né? Bom, a partir de 1517, o sultão otomano era também o califa do Islã. O Império Otomano era entre 1517 e 1922, ou 1924, com sinônimo de califado, o Estado Islâmico. O auge do Império Otomano foi durante o governo de Solimão, o Magnífico, no qual seus exércitos chegaram às portas de Viena. E Constantinopla foi transformado em capital cultural e política durante este breve período, o califado. Bem, quando que começa a destruição e o declínio do Império Turco-Otomano? Quando derrama a taça sobre o rio Eufrates, né? Vamos ver alguma coisa da história, né, do Império Turco-Otomano. Isso começa no final do século XIX, início do século XX, o declínio total do Império Turco-Otomano. Então, o que a história fala a respeito desse declínio, né? Então, o esforço militar, a reforma militar turco-otomana, esforço de reforma militar otomana começaram com Selim III, em 1789 a 1807, que fez as primeiras tentativas importantes para modernizar o exército ao longo das linhas europeias, né? E a partir de 1870, o Império Turco-Otomano começa a ser libertado, as nações que foram ocupadas por ele, Sérvia, Bulgária, Romênia, Montenegro, na década de 1870. E na Primeira Grande Guerra Mundial, então, começa a destruição do Império Turco-Otomano pelo general inglês Allenby. Então o Império Turco-Otomano ele se enfraquece totalmente. Hoje é só a Turquia, não é mais todo aquele império. Então secou-se já uma parte do rio Eufrates. Aí tem uma grande parte do rio Eufrates que com o derramamento da sexta taça vai secar. Que compreende toda a extensão de qual nação? Iraque. Isso, quem tem 20 anos de idade já viu. É recente, muito recente na nossa história, né? A guerra do Iraque, né? Houve uma primeira oposição ao Iraque, uma guerra ao Iraque em 1991. Guerra do Golfo Pérsico. Por que que houve essa guerra contra o Iraque? Porque o Saddam Hussein, que era presidente do Iraque, ele resolveu anexar, invadir o Kuwait. E aí, os Estados Unidos e as Nações Unidas falaram, você tem que sair do Kuwait. Ele falou, nananina não, eu não saio do Kuwait não. Eu só saio do Kuwait se vocês tirarem Israel lá da Cisjordânia e liberar para os palestinos. Por que para mim vocês querem que eu saia do Kuwait se Israel invadiu lá Jerusalém, ocupou Jerusalém e a Cisjordânia? Ele falou isso. Ele peitou a nação, a ONU, né? Aí a ONU deu o quê? Um ultimato. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Bush pai. Não é o Bush filho, né? O Bush pai. É tudo bucha, mas é o bucha, né? É o Bush. Bucha de canhão, porque que eles gostavam de guerrear, né? Foi uma tristeza. Na verdade, foi uma tristeza, né? Porque morreram muitas pessoas, né? E no início da década de 90, então, Saddam Hussein, com suas tropas e milícias, são bombardeadas pela tempestade no deserto, que foi uma operação militar liderada pelos Estados Unidos e mais 20 países,
que criaram uma zona de exclusão neutra entre a Arábia Saudita e o Iraque. E dali os aviões saíam e iam bombardeando, e as tropas de Saddam Hussein, até que eles desocuparam o Kuwait. Jogaram fogo em todos os poços de petróleo do Kuwait, ficou queimando lá por meses e meses. Tiveram que explodir bombas para tentar apagar aquele fogaréu dos poços de petróleo. Poluiu um monte o planeta também, porque lançou quantidades e quantidades de fuligens de queima óleo cru, né? Mas o Saddam Hussein deixou. Mas nessa bordoada que o Saddam Hussein levou, já grande parte dos exércitos dele já ficaram o quê? Enfraquecidos. Bem, aí em 2003 acontece a invasão realmente da nação iraquiana. Porque quando em 91 ocorreu a guerra, os Estados Unidos não invadiu o Iraque. Ele só fez com que o Iraque desocupasse o Kuwait. Mas em 2003 começou uma história. A invasão do Iraque em 2003, comandada pelo general Tommy Franks, começou no dia 20 de março deste ano de 2003, com o nome de código Operation Iraqi Freedom, Operação da Liberdade do Iraque, né? Libertação do Iraque. Não esquecendo, irmão, a taça derrama sobre qual rio? Então nós estamos dentro da localização geográfica que pertence ao rio Eufrates. Quem? O Iraque. Então essas taças significam uma guerra, destruição que vai enfraquecer essa nação. Então nós estamos dentro de qual taça aqui? Sexta taça. Essa operação Liberdade do Iraque, para a ofensiva norte-americana, com o nome de ofensiva britânica, foi a Operação Telik também. As forças da coligação cooperaram com as forças curdas Peshmerga do norte. Aproximadamente outras 40 nações designadas Coligação dos Interessados, Coalition of the Willing, participaram fornecendo equipamentos e serviços, tal como forças especiais. As forças militares iniciais da coligação eram de 180 mil, dentre os quais 98% eram americanos e outros britânicos. O exército de Saddam Hussein foi rapidamente ultrapassado, apesar de sua tropa de paramilitares, Fedain de Saddam, terem colocado uma resistência desafiadora. No dia 9 de abril, Bagdá caiu para as forças dos Estados Unidos. A infantaria norte-americana cercou os ministérios abandonados do partido Ba'ath e derrubaram uma enorme estátua de ferro de Saddam Hussein, terminando seu domínio de 24 anos no Iraque. Quem lembra da cena que deu no noticiário, aquela grande estátua do Saddam Hussein sendo puxado por um tanque e caindo no chão? Não está secando o poder da nação? No dia 13 de abril, Tikrit, a cidade natal de Saddam, a última cidade a ser tomada pela coligação, foi ocupada pelos fuzileiros de Task Force Tripoli. Talvez para surpresa de muitos, a resistência foi pequena. A 15 de abril, os membros da coligação declararam que a guerra estava efetivamente terminada. Então a invasão foi rápida. E será que estava terminada mesmo? Estima-se que 9.200 combatentes iraquianos foram mortos nessa fase inicial da guerra. Além desses projetos de contagem, a vítima do Iraque, incorporou relatórios subsequentes, declarou no fim a fase dos maiores combates. Até 30 de abril foram mortos 7.299 civis. Bom, aí começa uma história. Homem, bomba, explode, mata 50. Homem, bomba, explode, mata mais não sei quanto. Explosão ocorre não sei o que lá no Iraque. Explosão, não sei... Quantas explosões? Corria por semana, não corria? Explode, ainda ocorre. Quantos milhares não morreram? E não sei o que lá explodiu. E morreu autoridade não sei o que lá. E morreu mais autoridade não sei o que lá. Morreu até uma autoridade da ONU que era brasileira, né?
com esses atentados terroristas. E aí foi. O que foi acontecendo com toda a organização política, com toda a estrutura da nação do Iraque? Secou-se. O Iraque descaracterizou, né? O Saddam Hussein foi enforcado, agora recentemente foi, ou vai ser enforcado também o ajudante dele lá, o senhor doutor químico lá, que fez a guerra, a guerra química, né? Certo? Então, essa nação, com o derramamento da taça, ela se enfraqueceu. Então nós vemos toda a extensão do Império Turco-Otomano, o Oriente Médio compreendendo a Síria e toda a extensão do Iraque. O que aconteceu com essas nações? Que compreende o rio Eufrates? Secaram. Estão compreendendo isso, irmãos? Ao eles secarem, ao começar essa praga, começa também uma pregação de espíritos imundos. Esses espíritos imundos já estão pregando desde a corrida armamentista. O que os espíritos imundos fazem? Eles vão aos reis da terra e os conclama para uma grande guerra. Não é isso? Um espírito imundo sai da boca da besta, que se trata do Império Sacro Romano. Outro espírito imundo sai de qual boca? Do falso profeta, que representa as nações que são comandadas por religiosidade, pelos ismos, né? Cristianismo falso, né? Os ismos, que se colocam como profetas, né? Sai também do islamismo, né? E uma outra boca sai da boca do dragão. O dragão representa as nações ateias. No caso, China, Rússia. A China, sabe qual é o símbolo da China? Um dragão. Esse é o símbolo da China. Então, todos esses poderes concorrem a uma conclamação de guerra, que os leva para um lugar específico. Qual lugar? O Armagedon, montanha do Megido. Montanha Magedon. Todos eles estão empurrando para um conflito aonde? No Oriente Médio, por causa da cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Então a sexta praga, ela vai preparar também o caminho de quem? Dos reis do Oriente. Porque toda essa extensão do Império Turco-Otomano e do Iraque dividia o Oriente Médio, compreendendo Israel, do mundo do Oriente. Irã, as nações do Oriente, Mongólia, China, né? Toda aquela extensão ali do Oriente estava dividida, enquanto se tivesse um império forte e uma nação forte ali no meio. Agora que secou, há uma mudança totalmente, vai haver, porque cai uma nação, o que acontece com as nações do lado? Dá todo uma reviravolta. O que vocês acham que pensa, por exemplo, o império, a nação iraniana do Irã, ao ver debaixo da barba dela o vizinho dela ser destruído e acabado pelos Estados Unidos? Irmão. O que vocês achassem se os Estados Unidos viessem aqui na Argentina e acabassem com a Argentina debaixo da barba do Brasil? Nós brasileiros, o que nós íamos pensar? Se eles acabaram com a Argentina, o que impede eles tentarem acabar com a gente também? A próxima é nós. E o Bush, filho, falava, o eixo do mal compreendia o Iraque, né, o Irã, né, a Coreia do Norte, né, Síria. O Bush, filho, disse que esses países eram os países que formavam o eixo do mal, do terrorismo. Vocês percebem?
Contra cristãos. Sim, a Coreia do Norte lá, se pegar com a Bíblia, eles matam. Eles têm que adorar o imperador Ping Pong lá. É Ping Pong, sei lá, eu não me lembro o nome dele, mas alguma coisa Ping Pong, o chefe lá da Coreia do Norte. E lembrando, a Coreia do Norte tem bomba atômica. Fez teste nuclear subterrâneo. A Coreia do Norte. É um país extremamente comunista. Né? Fechado. Agora, o Irã, quando ocorre o secamento a seca do Rio Eufrates, não vamos falar secamento, porque nem existe essa palavra, a seca do Rio Eufrates, o que acontece com o Irã, que é o rei do Oriente? Lá, hoje nós temos esse presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. O nominho difícil, né? Dei sorte de acertar, hein? Né? Esse presidente, assim que começou todo esse envolvimento dos Estados Unidos destruindo o Iraque, ele começou a falar contra a nação de Israel. Ele disse que tem que acabar com Israel e jogar Israel no mar. Destruir o Estado de Israel. Ele falava no discurso dele, fala ainda. Né? E ele está, juntamente com os ayatolás que comandam a nação iraniana, enriquecendo urânio, que é a matéria-prima para fazer o quê? Também a bomba atômica. E os Estados Unidos estão falando, vocês parem de enriquecer urânio a 20%. Aí os Estados Unidos já fez sanções na ONU contra quem? O Irã. E o Irã está se armando. O Irã está se armando. E quem é o objetivo do Irã? Israel. Nós ouvimos no noticiário direto. Esse Mahmoud Ahmadinejad, ele fala que o Holocausto não ocorreu. Ele diz que é uma piada esse negócio que 6 milhões de judeus morreram nos fornos lá pelo nazismo. Sendo que tem provas materiais do crime cometido na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista. Existem provas e mais provas materiais, né? Pessoas que sobreviveram, que participaram dos campos de concentrações, que viram parentes serem mortos, né? E ossos e mais um monte de coisas, esses campos de concentração, então, existem provas materiais do crime. Mas ele diz que isso nada aconteceu. E veio aqui para o Brasil, né? Para o presidente Lula ficar dando a mãozinha para esse presidente aí que fala uma barbaridade dessa, um genocídio de um tamanho desse qual nós não temos precedente na história, ele dizer que isso foi uma piada e que isso não aconteceu. Então, prepara-se o caminho dos reis do Oriente. Nós estamos então vivendo a sexta praga. A sexta taça, né? A sexta taça. Os irmãos conseguiram compreender dentro da nossa história o que é o derramamento da sexta taça? Deu para perceber? Derrama sobre o rio Eufrates, seca-se o rio Eufrates, prepara-se o caminho dos reis do Oriente. Em que fase nós estamos já? No final. Porque os reis do Oriente já estão todos oriçados. Vamos acabar com Israel! Jihad contra Israel. O mundo islâmico, né? E o Irã lá já está tentando enriquecer e ter uma bomba atômica. Os espíritos imundos já estão fazendo as pregações de guerra contra o Estado de Israel no mundo inteiro. Esse país de Israel não tem jeito, tem que ter paz no mundo, eles não querem paz, eles ficam acabando com os palestinos. Não tem toda essa mídia no mundo? Não tem? A ONU vive se reunindo lá. O que vamos fazer com Israel? Como que nós vamos resolver o problema do Oriente Médio? Não tem todas essas reuniões da ONU lá direto? Os espíritos imundos estão ou não estão já fazendo a sua pregação e já no término da sua pregação? Para nos levar para que lugar? Para o lugar que se chama em hebraico Armagedon. A Bíblia, então, está nos mostrando por essa sexta taça, nos localizando. Uma vez que a gente localizou a sexta taça, agora a gente consegue fazer uma
volta das outras na história, identificando o que elas representam. Agora, curioso é a sétima taça. Não é curiosa a sétima taça? Ou já estamos vivendo, quem sabe? Porque uma taça foi derramada, a outra começa a ser derramada logo quando ela termina aquela taça. É uma subsequente à outra, mas existe um processo na história que a gente chama de caminho, né? Osmose. Enquanto está terminando a sexta taça, já está aparecendo os sinais da sétima. Exato, não existe. Elas são na continuidade da história. Então, os elementos da sétima taça, que vão caracterizar os acontecimentos dessa taça, já estão sendo desenvolvidos no final da sexta, dentro da história. Aí tem o apogeu daquela taça e a consumação. Essa taça, a sétima, é bem pequena. Ela só é um acontecimento. Concorda? A sexta taça, ela fala um monte de coisa, no Rio Eufrates, os espíritos imundos, né? Então, quanto maior a narração, significa um período maior da história. Quanto menor a narração, é um período menor da história. Então, a sétima taça, ela vai ter um período muito mais curto. Então, melhor você entender bem uma taça, falar, agora estou bem seguro aqui. Segurar ali e tomar ela como referencial para você poder entender as outras. Por isso a pergunta, onde nós estamos? Hoje nós estamos no final da sexta taça e início da sétima taça. Vamos ler a sétima taça? Em capítulo 16, verso 17 de Apocalipse. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Muito bem. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. O sétimo flagelo não é pequeno, não. Não. Ele é derramado no ar e causa um grande terremoto, relâmpagos, vozes, e a grande cidade se divide em 3. E depois cai pedras do peso de 1 talento, grande saraivada sobre os habitantes da terra, e é grande a praga. Eles vão blasfemar. Ar. O que será que em profecia significa ar? Né? Ar tem conotação de respirar. Ar tem conotação de dimensão, onde vive quem? Os espíritos espirituais. As potestades que estão no ar. Então essa taça, ela tem a ver com o mundo invisível, com o mundo do ar. Nós não enxergamos o ar, mas ele existe. Ar tem uma conotação no mundo atual que nós vivemos de outra coisa também. O que circula pelo ar? Em todos os sentidos. Né? Aviões, sinais de rádio, televisão e satélite. Não circula no ar? Todas essas coisas? Que grande acontecimento teve na era moderna que modificou totalmente a face, deu um terremoto espiritual, um terremoto político na história da humanidade.
E que nos jornais, nas revistas de tecnologia, fala, vem aí um tsunami tecnológico, vem aí um terremoto das nações. Eles escrevem assim também. Sabia? Você pega uma revista de tecnologia e fala, vai vir um verdadeiro tsunami, terremoto tecnológico. Porque quando existe a descoberta de novas tecnologias, elas causam um impacto tremendo, profundo, na forma de relacionamento das nações. Verdade ou não é verdade? Terremoto na Bíblia pode indicar mudanças políticas, mudanças organizacionais, mudanças de nações, de configuração geopolítica. No tempo lá de Constantino não deu um terremoto? Com a abertura do selo lá? O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano e os pagãos e a religião pagã começa a ser totalmente dizimada, destruída, mortos os sacerdotes pagãos. E agora a religião oficial do Império Romano é qual? O cristianismo. Não foi uma mudança radical dentro do Império Romano, um terremoto? Quando nós estudamos a respeito da abertura do sexto selo? Agora fala de um terremoto que é ocasionado quando essa taça é derramada no ar. Então, o que será que ocorre nesse espaço invisível que causa toda uma mudança nas nações? Terremotos, relâmpagos. Relâmpagos são coisas que ficam bastante A vinda de Jesus será como um relâmpago. Acontecimentos na história acontecem e são divulgados no mundo inteiro como um relâmpago. Todo mundo vê. Né? Vozes. Vozes significa proclamação que todo mundo ouve. Houve alguma época da história em que a humanidade propagou conhecimento, propagou acontecimentos em toda a humanidade de uma forma tão rápida e tão contundente como nós vivemos do século XX para cá? Houve? Um acontecimento lá do outro lado da China, nós já ficamos sabendo agora. Um líder que fala uma coisa lá no Oriente Médio, nós ficamos sabendo agora. Concorda, irmãos? Existe algum acontecimento na história que a divulgação do conhecimento está causando o maior terremoto nas religiões, como o advento da internet? Que qualquer pessoa entra na internet, faz um estudo da Bíblia, já vê lá, pesquisa uma biblioteca lá do Vaticano, pesquisa uma biblioteca lá do Cairo, pela internet, tendo todo o conhecimento ao seu dispor, destruindo toda a mentira, ou divulgando inverdades, mas todo o acesso ao conhecimento está sendo dado. Houve vozes, trovões, acontecimentos que modificaram totalmente. E não achou lugar para as ilhas, mudaram, houve uma mudança completa do nosso mundo. Quem viveu os últimos acontecimentos das 2 últimas décadas, compara hoje que nós temos aí o mini disc com o antigo disco de vinil, que era um desse tamanho aqui, né? Que riscava o disco e ficava, né? Lembra? Hoje não existe mais. Vai falar para essa geração disso aí. Eu falo, que isso? Você tá quadrado, não sei disso que é isso não. Não é verdade? A filmadora era um negócio pesado que o peão ficava ali, segurava só meia hora, né? Hoje é uma filmadorazinha desse tamanhozinho, pega assim, né? E filma, né? Não é verdade? Uma caneta. Hoje tem caneta espiã que filma 6 horas seguidas. Você deixa a canetinha aqui no escritório e fica filmando a caneta. Tem umas que transmite a 100 metros depois para você pegar online. Caneta. Tem um cateter hoje que os médicos colocam por nossas vias aéreas aqui, com uma microcâmera na ponta que vai filmando tudo que está dentro de nós.
Né? Antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha que abrir a barriga inteira do peão para ver se o que é que tinha lá, se tinha que operar ou não, imagina? Agora não, eles põem lá, uma filmadora filma, eu acho que vai ter que operar aqui. Aí eles, ao invés de abrir a barriga do peão, faz 3 furinhos, vai lá com o robô, com a câmera, opera a pessoa, tira os 3, e a pessoa fica com 3 furinhos. 2 dias depois, 3 dias, ela já sai do hospital, já está tomando ônibus. Eu fiz isso. Eu fui operado do estômago, precisou fazer uma pequena correção ali do hiato. Foram 3 ou 4, 5 furos, na verdade, pequenininho. Fez furo num dia, 2 dias depois eu peguei o ônibus e voltei para casa de ônibus. De uma operação. Isso é a revolução tecnológica. O conhecimento, a informação. Agora, aonde propaga o maior fluxo de informações? No ar. Concorda, irmãos? E no ar está o que também? Os demônios, não está? Os demônios, eles são a favor de que nós adquirimos bastante conhecimento? Qual a melhor maneira de enganar uma pessoa? Uma pessoa que conhece bastante ou uma pessoa que conhece pouco? Qual a melhor maneira de enganar? Quem conhece muito ou quem conhece pouco? Quem que é mais fácil de ser enganado? Quem conhece pouco. Quem conhece pouco é mais fácil de ser levado no bico, como diz o ditado aí fora, né? Mas quem é esperto, conhece bem, tem informação das coisas, fica mais fácil de levar no bico. Então, o conhecimento que é divulgado também pela internet é desfavorável à doutrina dos demônios, porque desmascara. Ao mesmo tempo que eles também propagam um monte, eles também estão correndo o risco de que isso que eles propagam seja desmascarado facilmente. Então, o que está havendo entre as religiões com o conhecimento que é divulgado? Todo um terremoto, toda uma avalanche. Uma queda de Babilônia. Quantas religiões estão tentando proibir os seus membros de entrar na internet porque estão preocupados? Os pastores não estão dando conta. Eles vão lá, fazem uma pesquisa na internet e descobrem que uma doutrina daquela religião é falsa, joga aquele mar de perguntas difíceis para o pastor. O pastor fala, onde você achou isso aí? Eu vi na internet. Irmão, não entra nesse negócio, é um perigo. Né? Quem que vai permanecer em pé diante de um terremoto desse? Só quem faz a vontade de Deus e tem a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser a favor dela. Se você tem a verdade, você está tranquilo, porque a verdade, quanto mais se combate, mais ela permanece firme. Agora, a mentira, quando você pega na veia dela mesmo, ela... Né? Então, essa taça está sendo derramada também desmascarando todas as coisas. Então, até a vinda de Jesus, não vai ter ninguém assim que vai falar, eu sou inocentinho. É muito pouca gente. De pessoas que têm acesso ao conhecimento, de pessoas que têm acesso a esse anjo que ilumina toda a terra. Não tem um anjo que ilumina toda a terra? Vocês estão começando a ver o encaixe do livro do Apocalipse? Um anjo que ilumina toda a terra e fala, caiu? Babilônia. O que é um anjo na profecia iluminando toda a terra? Uma mensagem que vai fulgurar como um relâmpago e vai trazer conhecimento para todo mundo de quem é Babilônia. Não vai ter mais ninguém inocente aí. Muito pouca gente inocente. A maioria das pessoas vão estar muito bem esclarecidas. Né? Vocês sabiam que lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, já tem deputados falando que realmente o mundo vai ser governado por um governo teocrático por Jesus Cristo? Tem. Falado lá na Câmara dos Deputados. Estão aguardando que realmente vai haver uma mudança no mundo e que quem vai governar é um governo teocrático em Cristo. Eles estão já sabendo, né? A profecia diz assim, beijai o filho, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos instruir por ele, beijai ele. Gente. Então, essa 7ª taça, ela já está com tudo armado, já está sendo também desenvolvida. A sexta taça, ela termina com Armagedon. A 7ª taça desenvolve dentro disso
consumando com pedras de saraivas de peso de 1 talento. A pedra de saraivada, ela significa grande destruição, né? Na Bíblia, saraivada é destruição. Jó. Eu ia citar esse texto, irmão. Que Deus reserva geleiras para o dia da grande peleja. Agora, uma coisa interessante também que eu vou falar para os irmãos. As ogivas nucleares que vão nessas bombas atômicas, elas têm o peso de 1 talento. Exatamente, a massa de urânio que vai, a massa de combustível nuclear que vai para as ogivas nucleares tem peso de 1 talento também. 20 e poucos quilos. E diz que a praga é muito grande, né? Pelo entendimento que está vendo, que nós estamos praticamente dentro já para o acontecimento do Armagedon. Na verdade, irmão, aí é uma colocação minha, mas que eu acho que encaixa com a Bíblia. Nós estamos num pré-Armagedon. Porque se você for ver toda a confluência de sentimento antissemita por causa do Estado de Israel e do não resolvimento da questão árabe-israelense, já existe no mundo. Já existe um ódio tremendo no mundo por causa do que está acontecendo lá no Oriente Médio, que não resolve. A mídia, acontece qualquer coisinha lá, já dá um bafafá tremendo. E o Armagedon, ele é caracterizado por isso aí. Qualquer coisinha. Até 2012, isso estão nos jornais, os principais 5 países que formam a diretiva da ONU, a direção da ONU, disseram que o Israel tem para resolver a questão entre eles e os palestinos, senão a ONU vai falar, nós vamos resolver agora. O que é isso? Armagedon, gente. Estamos desembocando no Armagedon. Existe uma possibilidade tangível, sem dúvida, de ocorrer esse grande conflito do Oriente Médio agora na segunda década do ano 2010 a 2020. Porque está tudo muito bem. O mundo está precisando resolver o problema dele. Está totalmente instável. Não teve uma crise econômica aí em 2008? Agora não está uma guerra cambial entre Estados Unidos, China e os países do mundo? Toda grande guerra, todo grande conflito mundial foi antecedido por uma crise financeira. A queda da Bolsa em 1929 antecedeu depois a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi a Depressão Americana. E agora está essa guerra, os Estados Unidos estão desvalorizando o dólar, isso vai levando o prejuízo que os Estados Unidos teve para os outros países, com a desvalorização da moeda. E isso vai aumentando o quê? Iraram-se e veio o tempo das tuas angústia entre nações. E quem é o calcanhar de Aquiles de tudo isso? Israel, Oriente Médio. Se consegue estabilizar o Oriente Médio, consegue estabilizar o relacionamento entre as nações, consegue estabilizar a economia. Uma vez eu vi uma pessoa comentando que os maiores banqueiros dos Estados Unidos são todos judeus. Isso é uma verdade? É verdade. A economia mundial, grande parte dela está na mão de poderosos empresários judeus. Né? As maiores patentes que rendem mais dinheiro no mundo são tudo israelenses. Os Estados Unidos apoiam também porque os Estados Unidos é co-irmanado com Israel. 1/3 do parlamento americano é judeu, é israelense. Entendeu? Os que aprovam lá as leis dos Estados Unidos, as decisões, são israelenses. Então existe uma ligação íntima entre os Estados Unidos e que nós vamos estudar, que eu estou devendo para os irmãos, que é os Estados Unidos na profecia. Lembra que eu falei para os irmãos? O que a Bíblia fala sobre os Estados Unidos na profecia? Nós vamos estudar oportunamente a respeito desse assunto. Então é verdade sim. Ó, celular, patente israelense. MSN, Google, energia nuclear, reações nucleares, né, todos radioisótopos, patente israelense. Radar, patente israelense, né? Vários instrumentos médicos, patente israelense, vários armamentos, patente israelense.
Quer dizer, 40% de todas as maiores patentes do mundo são de Israel. São do minúsculo Estado de Israel. Na agricultura tem patente de irrigação de Israel. É uma coisa estupenda. Como? Por quê? Porque Israel, para poder sobreviver, foi em cima do conhecimento e da educação. Eles não tinham nação, eles viviam perseguidos, então como que eles faziam para se defender? Estudando o máximo, sendo o melhor o máximo, estando no topo da cadeia. A sobrevivência de Israel, da nação de Israel, dependeu disso. E Deus também profetizou isso, né? Vos colocarei como cabeça, nunca como cauda, né? Então, a coisa é delicada. E nós estamos vendo aí o que o livro de Apocalipse fala de forma muito tangível, apesar de ser uma linguagem simbólica acontecendo. Certo, irmãos? Agradecemos a participação dos irmãos.